nada a ver uma coisa com a outra. Não quero ficar defendendo o Toffoli também. Ninguém gosta do Toffoli. Talvez o dono do botequim do lado da casa dele deve amar ele. Mas, tirando isso, ninguém gosta. Não é para defender ele. Mas não dá para defender esse tipo de coisa. E, Kiko, uma coisa que você falou no começo, só que eu queria colocar, a respeito desse corporativismo na imprensa, a gente está muito acostumado aqui. Está no DNA desse veículo, Diário de Todo Mundo, fazer uma análise crítica da imprensa desde a sua origem, por isso eu disse DNA. É ou não é, Kiko? Não foi assim que você e seu Sim, irmão deram início a esse projeto de site? sim, desde sempre, sem dúvida, é isso aí. Chama Diário do Centro do Mundo porque ele estava em Londres, que seria um dos centros do mundo de fato, né? E de lá fazia uma crítica, uma cobertura do que saía na imprensa, não é? É uma coisa que a gente está acostumado a fazer aqui no DCM. As pessoas, o público espera, o público que conhece toda a origem do canal, sabe que a gente sabe fazer isso faz algum tempo. E sofre todo tipo de retaliação por causa disso. O jornalista ele não quer se achar pessoa pública, ele não quer ter o direito de ser questionado, não quer ter o direito de ser exposto. Só ele pode expor a reputação de um ministro baseado em 6 fontes anônimas que são todas fofoqueiras, porque, repito, estão passando informação que não detém, que teriam ouvido de terceiro. Isso é o significado de fofoca. Uma vez, tinha uma repórter do Estadão que ela publicou uma notícia no Estadão falando assim, a notícia era assim, o Haddad tinha acabado de, o então prefeito Fernando Haddad de São Paulo tinha acabado de reduzir a velocidade máxima na Marginal Tietê e Pinheiros. Uma redução forte, radical, para 50 ou 60. O pessoal que tem carro, gosta de correr, estava tudo bravo. O que deu de resultado? Caiu em 25% o número de acidentes na Marginal, em 31% o número de acidentes fatais. Aí uma repórter do Estadão pega e faz uma matéria assim: cai número de acidentes na Marginal, ponto e vírgula. Especialistas apontam retração da economia como causa. Então ela pegou, não eram especialistas, ela ouviu um especialista, que era um Nossa! economista, que falou para ela que, como por causa da Dilma a economia estava caindo, as pessoas estavam circulando menos pela Marginal. Era Tá coincidência certo. que o Haddad tinha tirado. Aí ela falou: especialistas apontam isso, ela só ouviu esse. Eu Sim. fui no meu Facebook, na época, eu falei: essa jornalista tá louca, o nome dela, botei a arrobinha dela no Facebook. Escuta, colega, de onde você tirou isso? Você só falou com um especialista. Assim não dá. E também botei a arrobinha do editor dela. Ou será que isso é papo do seu editor, o senhor tal, tal, tal? Passou 2. Aí um monte de gente deu dislike, recebi bloco de um monte de gente. E chegou um mês e meio depois, ela voltou ao tema com uma nova mentira. Eu falei, de novo, botei a Robinha. Ah, repórter, não sei o quê, volta a mentir, não tem nada dessa história. Ou será que é o editor dela, a Robinha, não sei o quê, que está mentindo? Isso foi feito. Passou 3 dias, veio no meu Facebook, uma menina falou: oi, Vinícius, meu nome é Mariana, não sei o quê, eu sou a presidente da Associação das Jornalistas contra o Assédio. E o que você está fazendo é assediar essa repórter. Eu falei, minha amiga, eu não citei nada dessa mulher, eu só citei o que ela fez. A única coisa que é dela, que eu citei o nome. Todo o resto foi só reportagem. Então, Kiko, a imprensa está acostumada a se defender dessa maneira, usando todas as coisas. Se você vai atacar o trabalho deles, eles vão falar que está atacando a sua honra. E se ela é mulher e você é homem, vão falar que você está sendo machista. Olha, e eu sou uma pessoa que defendo muito, muito, muito o movimento feminista e acho que o movimento feminista, se eventualmente comete excessos, é porque está sob excesso de opressão ao longo de séculos pelo homem e as mulheres. Então a gente não vai reclamar do rio que transborda e causa enchente antes de reclamar das margens que oprimiam. Tudo bem. Exatamente. Agora, eu não posso deixar de fazer o meu trabalho de crítica da imprensa porque eu corro o risco de ser chamado de misógino. Isso a gente não vai. Pode chamar de misógino se for o caso, aí me chama mesmo. Eu não vou parar de falar, o Kiko não vai parar de falar. E a imprensa que põe as barbas de molho, que não vai deixar de ser criticada. Não são intocáveis. É isso. Muito bom, é isso aí. É desonesta essa crítica, assim. Nós não estamos criticando a Malu por ela ser mulher, pelo amor de Deus. Né? A questão é outra, é a prática jornalística dela, a agenda dela e o que está em jogo aqui, que está longe de ser algo inatacável. Por que a gente não poderia falar dela, uma vez que ela serve, aí sim, a um sistema? Sistema esse que dá em aberrações. Quando você pensa em algo que você
imagina das consequências do seu trabalho, é importante, e a gente faz isso com frequência, na relação com fontes. Já comentamos isso, né, Vinícius? Você é usado pela fonte, você usa a fonte também, mas a nossa agenda tem que ser realmente libertadora, tem que ser em nome da democracia. Se você está usando e se deixando usar por um vereador de extrema-direita que achaca morador de rua, faz piada racista com, né, preto e iate, que vai lá e participa de palestra para defender golpista, apoia o golpe, é bolsonarista, aí nós temos um problema, cara. Nós temos um problema. É óbvio de projeto, de visão de mundo. Não dá para você se divorciar dos efeitos do que você faz. Isso quando você se vê, por exemplo, falando a mesma língua, a mesma coisa que a Rede Globo de televisão. Né? O Brizola tinha aquela frase famosa dele: se você tiver em dúvida sobre um assunto, veja o que a Globo está falando e fala o contrário. Isso é uma simplificação, mas a Globo representa um poder no Brasil de desestabilização muito grande, muito poderoso, e que sempre assim nos levou para o lado escuro da força. É assim, um vórtice golpista do qual a gente tem que se afastar e denunciar. E quando se manifesta assim jornalisticamente, é por essas práticas aí. Olha o resultado, entre outros, do que a peroração da Globo, a pregação anti-STF da Malu Gaspar e da Rede Globo estão levando. Ninguém vai tirar o Moraes do poder se continuarem jogando dentro das 4 linhas. Esse cara manipulou o jogo para ver o presidente Bolsonaro preso. Ele manipulou o jogo quando Daniel Vorcaro foi preso. Ficou 11 dias só e essa semana foi até jantar na casa dele. Ele manipulou o jogo. Tudo isso aqui é baseado em reportagens do Globo. Essa última que ele falou, vai jantar na casa dele, é do Lauro Jardim, tá bom? O Moraes foi lá na mansão de 36 milhões de reais do Vorcaro. O Glenn Greenwald foi além e falou numa festa privada para homens, dando a entender que era um bacanal, tá? Tipo o Jeffrey Epstein. E ele está repercutindo. Você falou em fake news. Você falou em fake news. Eu vou usar imprecisões, especulações oficiais da chamada grande mídia ou mídia profissional. É isso que ele está fazendo, esse cara aqui, que é o influenciador, ameaçando a filha do Alexandre de Moraes. Eu vou continuar aqui. Quando a esposa dele foi pega num contrato de 129 milhões com o Banco Master. E se vocês continuarem jogando dentro das 4 linhas, nada vai acontecer. Cabeça de Ovo tem o apoio dos Moreira Salles, a família que vende nióbio para os Estados Unidos da América. A família que essa semana o Brasil todo tentou cancelar, mas conseguiu somente cancelar a Havaianas. Mas adivinha, vale somente 0,3% da fortuna deles. É tipo perder uma moeda de 50 centavos no sofá. Para derrubar a família Moreira Salles, tem que começar pelo Banco Itaú. Para derrubar o Moraes, tem que ir pela filha dele, Giuliana Barsi de Moraes, a sócia da mãe. O calcanhar de Aquiles. O que deixaria um pai mais fora de controle do que ver a própria filha cair.